Olá a todos e a todas, meu nome é Lidiane Salvatierra e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso resumão do filo artrópoda. Essa é a terceira aula, no canal você já tem a primeira e a segunda aula. Hoje a gente vai dar continuidade ainda falando sobre a classe aracnida. A gente vai começar a aula falando sobre a ordem Escorpiones. Na ordem Escorpiones, a gente encontra um grupo também muito conhecido pelas pessoas, que são os escorpiões. O escorpião, ele é considerado o aracnídeo mais antigo dentro da classe. Ele data lá do período siluriano, em cerca de 438 milhões de anos atrás. Os primeiros registros fósseis de aracnídeos terrestres apareceram no período carbonífero, 320 milhões de anos. Então, já desde aquela época, a gente já tinha a presença dos escorpiões e, em seguida, a gente teve toda uma derivação evolutiva e o aparecimento das outras ordens. Hoje existem cerca de 1.500 espécies de escorpiões no mundo, sendo que dessas 1.500, apenas 25 espécies possuem interesse médico no mundo inteiro, tá? Então a gente considera que 25 espécies são aquelas que têm o potencial de causar algum tipo de sequela ou inclusive de óbito, no caso de acidentes. No Brasil, a gente tem aproximadamente 80 espécies, sendo que dessas 80, 20 possuem veneno que a gente considera capaz de matar o homem. A gente vai falar sobre os acidentes mais para frente, mas antes disso, a gente precisa aprender como é que a gente identifica um escorpião. Obviamente, a maioria das pessoas consegue olhar um escorpião e saber que ele é um escorpião. Então aqui a gente vai falar sobre essas características. A primeira a ser observada é a presença dos pedipalpos, sendo que esses pedipalpos eles são poderosos, eles têm uma semelhança com garras ou pinças. Então, os escorpiões vão apresentar os pedipalpos modificados em pinças robustas que ele vai utilizar para segurar as presas e também para se defender. O abdômen vai ter 7 segmentos, sendo que após o 7º segmento, a gente vai ter o que a gente chama de cauda, né? Essa cauda é conhecida como pós-abdômen e é composta por 5 segmentos. Lá na ponta desse pós-abdômen, a gente tem o telson. É nesse telson que a gente vai encontrar a glândula de veneno e é a partir da ponta desse telson, que tem um orifício, que o escorpião vai fazer a inoculação desse veneno. Todos os escorpiões são carnívoros e eles vão se alimentar principalmente de insetos, como grilos, baratas e outros animais. Eles também podem se alimentar de pequenos vertebrados, como lagartixas, pequenos lagartos, e eles têm um papel muito importante no equilíbrio ecológico. Eles também podem se alimentar de pequenos roedores. Eu não comentei sobre a preferência alimentar das aranhas no vídeo anterior, mas todas também são carnívoras e também se alimentam principalmente de insetos. Em casos específicos, na verdade bem raros, a gente consegue ver as aranhas se alimentando de vertebrados, tá? Como também roedores, lagartos e cobras. As caranguejeiras, que são aranhas bem maiores, elas tem uma frequência maior na predação desses vertebrados maiores. Com relação aos seus hábitos, os escorpiões são noturnos, então durante o dia eles tendem a ficar escondidos e aí de noite eles vão forragear, eles vão caçar. Um dado interessante é que os escorpiões eles conseguem sobreviver vários meses sem alimento, inclusive sem água. E muitas dessas espécies vivem bem próximas a gente, né? Então a gente considera os escorpiões e também as aranhas como parte de uma fauna sinantrópica, ou seja, é uma fauna que se adaptou
a viver com a gente com proximidade, né? Então a gente costuma encontrar aranhas e escorpiões dentro das nossas casas. Isso principalmente acontece pela degradação do ambiente, né? Então o ambiente natural desses animais acaba sendo destruído e eles têm que sair dali para procurar outra coisa, outro abrigo e também para procurar alimentação. Então, o que a gente tem na nossa casa? A gente tem lixo, né? Esse lixo acaba, invariavelmente, atraindo insetos. Então, os escorpiões, as aranhas, acabam tendo essa proximidade com a gente, porque, querendo ou não, a gente acaba oferecendo alimentação para esses animais. Então, próximo da gente, eles costumam se esconder em orifícios, então, nos buracos dos tijolos, embaixo de calha, embaixo de pedaços de madeira e também, muitas vezes, embaixo do armário e até dentro dos nossos calçados. Então, tem que ter muito cuidado, tem que estar sempre olhando. E eu disse antes que no Brasil a gente tem cerca de 20 espécies que são consideradas perigosas por causa do veneno e da possibilidade de um acidente mais sério. Aqui eu vou falar só das 3 principais espécies que acabam tendo mais registro com relação à picada. Todas essas 3 espécies fazem parte do gênero Titius e da família Buthidae. As espécies são Titius cerulatus, Titius baiensis e Titius stigmurus. O Titius cerulatus, ele é um escorpião amarelo, ele mede aproximadamente 5 centímetros, ele tem uma distribuição grande nos estados brasileiros, ele ocorre em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul. Além da cor amarelada, a gente também pode identificar o Titius cerulatus pela presença de espinhos na sua cauda que se assemelham à serra. Daí sai, inclusive, a origem do nome Titius cerulatus. Uma outra característica é que lá próximo ao telson, a gente tem uma mancha escura bem característica, tá? Então aqui nessa seta vermelha tá apontando a localização dessa mancha. O outro escorpião com interesse médico aqui é o Titius baiense. Ele é muito frequente na Bahia, por isso esse nome. Ele tende a ter uma cor mais escura, mais puxada para o laranja e para o vermelho. E nas pernas a gente consegue ver uma coloração mais escura. Então a gente consegue ver várias faixas pretas ao longo das pernas do Titius baiensis. E por último a gente tem o Titius stigmurus. Ele também é muito presente no Nordeste brasileiro. Ele tem uma cor também amarelada, mas o amarelo puxado para o marrom, para uma cor mais dourada. E ele tem uma faixa escura cortando o meio do corpo dele. Normalmente as pessoas sempre querem saber qual é a espécie mais perigosa do mundo, né? Qual é que mata mais rápido. Então assim a gente tem que entender algumas coisas. Uma delas é que a espécie mais perigosa para você é aquela que está mais próxima a você, literalmente, tá? Então assim, não adianta a gente falar da espécie mais perigosa do mundo, como é o caso aqui do Androctonus australis, que tem o veneno capaz de matar um homem em menos de 4 horas e um cão em pouco mais de 5 minutos, dependendo do porte também desse cão. Se ele é característico da Austrália, ele não está próximo da gente no Brasil, né? Então aqui para o Brasil, as 3 com importância médica são aquelas, o Titius cerulatus, o Titius stigmurus e o Titius baiensis, mas nenhuma das 3 são consideradas as espécies mais perigosas do mundo. Elas são as mais perigosas para a gente, tá? Outra coisa, com relação aos acidentes, vai na mesma linha do que foi falado na aula anterior sobre as aranhas. O acidente, a gravidade do acidente vai depender de quem que foi picado. Se foi uma criança, se foi um idoso, se foi uma pessoa que tem alergia ou se é uma pessoa que já está com a imunidade baixa por algum outro motivo, sabe? Então, assim, tudo relacionado à picada, periculosidade, toxicidade vai depender de vários fatores.
O Androctonus australis, ele pode ser identificado pela cauda bem robusta, é uma cauda bem gordinha, né, em comparação com a maioria dos outros animais. Eu também vou citar aqui o Leirus quinquestriatus. Ele é vulgarmente conhecido como escorpião caçador da morte e ele também concorre para ser um dos escorpiões mais peçonhentos do mundo. Esse também é um escorpião que não vive aqui no Brasil, ele vive para a parte da África, ali perto do Egito e Etiópia. Ele é um escorpião amarelo claro e a gente pode ver que lá na ponta da cauda, toda aquela ponta é enegrecida, né, preta. Outra curiosidade também é com relação ao maior e o menor escorpião do mundo, tá? É importante a gente ter em mente que todas essas listas, escorpião mais perigoso, escorpião mais dócil, maior, menor, essas listas vão mudando com o tempo, à medida que a gente vai descobrindo novas espécies e vai compreendendo mais a biologia desses animais, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, como menor escorpião, o Microbutus pusillus, que mede cerca de 13 milímetros de comprimento. Lembrando que eu estou falando do indivíduo já adulto, então ele, enquanto filhote, né, quando jovem, ainda é bem menor do que isso. Mas eu também tenho o Microtichius fundorai. Ele mede cerca de 12 milímetros de comprimento. Com relação ao maior escorpião do mundo, eu acho que quase todo mundo já viu ele uma vez na vida na TV ou em algum filme ou seriado. O maior escorpião do mundo, ele mede cerca de 18 centímetros e ele é um escorpião preto. Ele é encontrado na África e por causa do tamanho, ele é temido por muitas tribos. O nome dele é Pandinus imperator e ele é um escorpião que, apesar de possuir veneno, o veneno não tem toxicidade para o ser humano, tá? Assim, por causa do tamanho desse escorpião e sabendo que o veneno não é prejudicial ao ser humano, é que a maioria das vezes que a gente vê um escorpião no cinema, por exemplo, é justamente essa espécie que é apresentada pra gente, tá? Com relação aos aracnídeos em geral, a maioria das pessoas fazem uma relação entre o tamanho daquele aracnídeo e a potencialidade do veneno que ele apresenta. Só o que acontece? Se um animal ele tem um veneno tão tóxico, tão poderoso, ele não precisa ser muito robusto, ele não precisa ser muito grande, porque o veneno em si já vai resolver o problema dele. Então, o que acontece na natureza é que normalmente, isso não é regra, isso é muito importante falar, normalmente escorpiões grandes apresentam o veneno pouco tóxico. Então, em vez de ele recorrer ao veneno, ele acaba recorrendo à própria força. Então, por isso que ele acaba sendo maior, tá? Já os outros escorpiões que têm uma toxicidade muito grande no veneno, esses escorpiões não são tão grandes, tá? Então, aqui a gente tem duas fotos. A gente tem de um lado um Pandinus, que é um escorpião grande. Olha o tamanho das pinças, né, das garras desse escorpião. E em comparação com o outro escorpião do lado, tá? O que tá do lado, a gente já falou sobre ele, é um Androctonus australis, que é considerado um dos escorpiões mais tóxicos, né, do mundo. Ele é bem menor. Com relação à identificação do sexo nos escorpiões, a gente vai ter então macho e fêmea. E é muito complicado da gente identificar qual é o macho e qual é a fêmea, tá? A fêmea, ela tende a ser maior do que o macho, mas não tão maior assim. Então, normalmente, para a gente fazer essa identificação, a gente precisaria ter o macho e a fêmea do lado, ou precisaria abrir ele para a gente ver os órgãos internos, tá? Então, aqui na esquerda a gente tem o macho e na direita a gente tem a fêmea. Nota que a fêmea é um pouquinho mais robusta do que o macho. Com relação à reprodução, a gente tem um comportamento muito interessante. O macho, no momento de fazer a reprodução, ele vai dançar com a fêmea,
tá? Então, o que ele faz? Ele vai se aproximar da fêmea e ele vai pinçar as garras dela. Então, quem a gente está vendo pinçando a garra é o macho pinçando a garra da fêmea. E aí, o que acontece? Lá no abdômen do macho, na parte ventral, existe o espermatóforo, tá? Escorpiões não possuem pênis, eles possuem uma estrutura chamada de espermatóforo, que ele vai depositar no chão, a partir do seu abdômen, e aí ele vai dançar com a fêmea, até que ele coloque o espermatóforo perto da genitália da fêmea, que também vai ficar na parte ventral dela, tá? Então, o que ele vai fazer coloca essa estrutura dele, onde vai ter o esperma, parece uma haste, ela fica em pé no substrato, e o macho vai fazer uma dança guiando a fêmea até ocorrer a aproximação do espermatóforo com o poro genital da fêmea. A fêmea dos escorpiões não coloca ovos, o que acontece é um parto, né? Então ela vai parir os filhotes e eles vão subir para o dorso delas e vão ficar ali até a primeira, segunda muda. Aqui então nessa foto a gente consegue ver os filhotes bem branquinhos, acabaram de nascer, eles ainda são bem moles. A partir do passar dos dias, eles vão fazendo a equidise, e aí esse revestimento externo, que é o exoesqueleto, acaba ficando mais rígido. E aqui a gente tem também um escorpião com pouco tempo de vida. A maioria das pessoas pergunta se eles já nascem com veneno. Eles já nascem fazendo a produção de veneno, sim, mas enquanto ainda estão bem pequenos, o veneno, mesmo que ele seja de uma espécie com uma toxicidade alta, esses escorpiões eles não possuem uma quantidade tão grande para inocular em uma presa para ter um efeito muito tóxico naquela vítima, tá? Então, enquanto eles ainda estão pequenos, a gente chama de ninfas, né? A toxicidade é bem baixa. E finalizando então a parte dos escorpiões, uma curiosidade é que a maioria dos escorpiões, quando você coloca uma luz ultravioleta, uma luz negra, esses escorpiões eles ficam brilhantes, né? Eles ficam fluorescentes. Agora a gente vai falar de outros grupos de aracnídeos bem menos conhecidos. A gente vai dar uma guinada mais rápida aqui na aula, tá? Eu vou falar então primeiro sobre a ordem Opiliones. Na ordem Opiliones, a gente tem os indivíduos chamados de opiliões. Eles se parecem com aranhas, mas eles apresentam as pernas bem longas e o corpo parece que é só uma única coisa, tá? A gente não consegue fazer a identificação de cefalotórax e abdômen. Essas duas estruturas estão fundidas. Eles apresentam glândulas repugnantes, então se você segurar ele ou se aproximar, ele vai soltar uma secreção. Essa secreção ela não causa nada aos seres humanos, mas para as suas presas, que são, por exemplo, sapos e rãs, essas glândulas repugnantes conseguem afastar esses predadores, no caso. Outra curiosidade é que os opiliões possuem um pênis, e o pênis é bem grande, é quase do tamanho do corpo do macho. E uma curiosidade é que esses animais eles conseguem literalmente triturar o alimento, que é uma coisa que os outros aracnídeos não conseguem fazer. Eles conseguem mastigar. Os opiliões eles são bem coloridos, tem uma variação muito grande nas formas. Aqui a gente tem um opilião bem diferente, ele tem o corpo bem reduzido e as pernas bem longas e bem finas. Uma curiosidade desse grupo é que eles formam colônias, nem todos, mas muitas espécies formam colônias, então elas vivem juntas, vivem agregadas. Aqui a gente tem o macho e a fêmea. Lembra sempre então que nos aracnídeos a fêmea é bem maior e o macho é menor. A gente está vendo uma estrutura saindo ali de baixo, que é o pênis do macho. Aqui também a gente consegue observar macho e fêmea e ali o pênis do macho sendo introduzido no poro genital da fêmea. E no caso dos opiliões, a gente vai ter a deposição de ovos, tá? Diferentemente então do escorpião que dá à luz
e das aranhas que fazem a oteca e os ovos estão lá dentro, os opiliões acabam colocando os ovos no substrato. Então eles pegam uma folha e colocam os ovos lá. Os opiliões não apresentam nenhuma importância médica para a gente, tá? Então não possuem veneno. Mesmo a presença da glândula repugnante não causa nada aos seres humanos. Ele é muito importante ecologicamente, mas com relação à periculosidade, nos aracnídeos realmente é só relacionado a aranhas, escorpiões e ácaros e carrapatos. Seguindo então para a próxima ordem, a gente vai falar da ordem Palpígrade. Nessa ordem a gente vai encontrar os palpígrados. Esses animais, eles são muito pequenos, tá? Bem minúsculos. Eles são transparentes, cegos, bem frágeis. E a gente consegue fazer uma identificação rápida que esse aracnídeo é um palpígrade pela presença de um flagelo longo e ramificado no final do abdômen. Esse grupo, então, também não apresenta nenhuma importância médica pra gente, não tem veneno, não tem nenhuma secreção que vai causar algum mal ao ser humano, mas ele tem uma importância ecológica. Esses animais, eles vivem no substrato e principalmente também em cavernas. O próximo grupo é a ordem Esquizômida. Aqui a gente tem os esquizômidos. Eles são animais que vão apresentar o primeiro par de pernas bem longo. Algumas pessoas acham que ele se assemelha muito a uma paquinha pequena ou a um grilo bem pequeno. É um grupo também que não apresenta veneno, não apresenta nenhuma estrutura que vá causar algum malefício aos seres humanos. O próximo grupo é o grupo da ordem solífuga, onde a gente tem os solífugos e eles são também vulgarmente chamados de aranhas camelo. Só que, obviamente, não é uma aranha, é simplesmente um nome vulgar, um nome comum. Ele é muito presente em cupinzeiros aqui no Brasil, tá? Então eles acabam vivendo dentro dos cupinzeiros e ficam se alimentando dos cupins. É um grupo que tem as quelíceras bem modificadas, então é uma quelícera bem robusta. Esse é um animal também muito presente no deserto. A próxima ordem é a ordem Riccinulae, onde a gente encontra os Riccinuleis. Eles têm uma aparência bem próxima à dos carrapatos, mas a principal característica desse grupo é a presença de um capuz que vai ficar recobrindo as quelíceras. Esse é um grupo que gosta de viver na serrapilheira, então ele vive um pouquinho abaixo do solo. A ordem Pseudoscorpiones, onde a gente encontra os pseudoscorpiões, eles são chamados de pseudoscorpiões porque eles se assemelham muito a escorpiões. Qual é a diferença aqui? Eles não vão apresentar o telso, né, que é a cauda final com aquele acúlio, e é um grupo bem pequeno, tá? Pequeno com relação ao tamanho desses animais em si. É um grupo que gosta de viver entre a casca da árvore e ele apresenta glândulas de veneno, só que o veneno não tem nenhum potencial tóxico para os seres humanos. E diferente também dos escorpiões, eles vão fazer a inoculação do veneno através das garras. Então é nas garras que a gente vai encontrar a abertura do poro e a glândula de veneno. O penúltimo grupo é a ordem Uropyge, que são os uropígeos ou os escorpiões vinagre. Ele é chamado vulgarmente de escorpião vinagre porque ele apresenta glândulas anais e essas glândulas fazem a secreção de uma substância que tem o cheiro de vinagre, literalmente. É um grupo que apresenta os pedipalpos bem robusto, o primeiro par de pernas é bem longo e lá no final do abdômen a gente vai ter um flagelo. E para finalizar a classe aracnida, a gente tem a ordem Amblypyge, onde estão os amblypígeos e que também são chamados de aranha-chicote. Esse animal ele tem os pedipalpos também bem robustos no sentido de armados com espinhos bem fortes e bem afilados. É um grupo que, por causa dos espinhos,
pode causar algum tipo de perfuração na sua pele, mas não tem nenhum veneno, não tem nada ali, tá? É só realmente a presença dos espinhos. O primeiro par de pernas também é bem longo. Ele não anda com o primeiro par de pernas, tá? Ele deixa esse par de pernas suspensos, então essas pernas vão funcionar para sentir o meio ambiente. Esses são animais achatados, gostam de viver nas raízes tabulares, nos troncos das árvores, e ele tende a fazer a movimentação lateral, como um caranguejo, tá? Então ele anda bem de ladinho. Uma curiosidade com relação aos aracnídeos é que todas essas ordens que a gente comentou, todas elas existem no Brasil, tá? Porém, como eu venho falando a aula inteira, os animais que a gente tem mais proximidade com relação aos aracnídeos são as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros, tá? Mas se a gente sair um pouco da cidade e for para a floresta ou uma região mais de mato, a gente encontra com certa facilidade essas ordens. Então, com isso, a gente termina a classe aracnida dentro do subfilo queliceriforme e agora a gente parte para outro subfilo. A gente vai falar de crustácea, onde a gente encontra os crustáceos. Então, com relação aos crustáceos, quem são os crustáceos mais conhecidos, né? São as lagostas, os caranguejos e os camarões. A maioria é aquática, com uma diversidade muito grande no ambiente marinho, mas a gente também encontra animais na água doce. O corpo desses animais vai ser dividido em cefalotórax e abdômen, só que com uma diferença bem interessante. A gente viu que aracnídeos não apresentam antenas. A gente falou também lá no começo, na primeira aula, eu acho, que os insetos possuem um par de antenas e aqui nos crustáceos eles vão apresentar 2 pares de antenas. Outra característica interessante é com relação à respiração. Como esse é um grupo aquático, eles vão possuir brânquias para fazer a respiração. E com relação à excreção, esses animais vão possuir 3 tipos de glândulas. As glândulas antenais, que vão ficar lá na base das antenas, as glândulas verdes e as glândulas maxilares para fazer a eliminação dos resíduos. Porém, a principal característica do grupo é a presença de 2 pares de antenas, ou seja, crustáceos apresentam 4 antenas. Um par é bem maior, que são chamadas realmente de antenas, e um par é bem menor, bem reduzido. Essas antenas pequenas são chamadas de antênulas. Crustácea é um grupo muito grande, com cerca de 67 mil espécies, e essas espécies elas estão agrupadas em 5 classes. Essas classes são Hemipédia, Cefalocárida, Branquiópoda, Maxilópoda e Malacostraca. Os grupos que a gente conhece mais, que são as lagostas, crustáceos, ciris, eles todos estão dentro da classe Malacostraca. É por isso que a gente vai falar só dela agora. A classe Malacostraca apresenta a maioria das espécies de crustácea, então tem cerca de 40 mil espécies e é dividido em 3 ordens: a ordem Eufauciácea, ordem Decápoda e a ordem Isópoda. Na ordem Eufauciácea a gente encontra os crios. Os crios, eles são muito parecidos com camarões, só que eles são encontrados em mares bem frios na região polar e é o principal alimento de algumas espécies de baleia. O crio é transparente, ele tem cerca de 5 centímetros de comprimento e ele vive em bandos, tá? Então a gente pode acabar encontrando um grupo muito grande no mar de aproximadamente 60 mil indivíduos, todos juntos nadando. Na ordem Isópoda, a gente encontra os isópodos, que são chamados vulgarmente de tatuzinhos do jardim e tatu-bola. Esse grupo pode ser encontrado tanto no mar quanto fora do mar. Algumas espécies conseguem viver no solo ou em outros lugares úmidos. A gente também pode conhecer ele como baratinha da praia. E ele é conhecido então como tatu-bola porque um dos comportamentos de defesa é, caso ele se sinta coagido, ele vai se enrolar
para proteger os órgãos internos, tá? Então ele vai ficar no formato de bola mesmo. A maioria dos tatus bolas são pequenos, mas a gente tem representantes marinhos bem grandes, como dessas imagens, que ele inclusive tem um aspecto meio de alienígena, né? E na ordem decápoda, a gente tem os camarões, as lagostas, caranguejos e siris, tá? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver bem a diferença de um para o outro, tá? Então, nos camarões, a gente tem as antenas bem longas e afiladas, a gente vai ter as pernas finas e lá no abdômen, a gente vai encontrar estruturas que se assemelham também a pernas, que são chamadas de pleópodes, que são conhecidas também como pernas abdominais. Olhando as lagostas, a gente consegue observar a antena bem longa também, já o abdômen vai ser bem longo e as pernas abdominais vão ser mais reduzidas, tá? Bem menores, e as pernas e as pinças são bem robustas em comparação com os camarões. Os camarões também vão apresentar essas garras, porém não são tão robustas quanto na lagosta. E olhando a figura do caranguejo, também representando o siri, a gente consegue observar as pernas bem robustas, a pinça também bem robusta, só que se a gente olhar no final do corpo do animal, a gente não vê o abdômen tão estendido, tá? Então o abdômen ele é reduzido. E se a gente olhar na frente, na parte anterior desse animal, a gente consegue observar que as antenas também são bem reduzidas. Em comum, então, esses três representantes vão apresentar o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, a presença de 2 pares de antenas e 4 pares de apêndices locomotores, que são as pernas, mais um par de apêndices modificados em pinças ou garras. E a nível de curiosidade, que sempre pergunta qual é a diferença de caranguejo para siri, essa diferença a gente vai encontrar olhando o último par de pernas. Então, no caranguejo, a perna é feita parecida com as outras, né? É feita para andar. Já no siri, o último par de pernas é modificado. Ele é mais amplo, né? Ele é mais achatado, porque o siri acaba utilizando para nadar. Para finalizar essa aula, parte 3, falando da importância, né, dos crustáceos. Além, obviamente, de ser importantes para o equilíbrio ecológico, os crustáceos eles estão muito presentes na alimentação humana, né? Então, além da importância ecológica, a gente tem um grupo com importância econômica. Com isso, a gente termina a terceira aula. E agora a gente vai partir então para o final do resumão de Filoartrópoda com a próxima aula, a aula de número 4, onde a gente vai falar sobre os miriápodas e terminando com insetos. Então, se você curtiu a aula, curta, comente, compartilhe. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula.